Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em enfermagem. Estamos desenvolvendo juntos aqui essa disciplina, enfermagem, gerontologia e também geriatria ou geriátrica. Vamos abordar nessa aula aqui o item 1 do seu material e falarmos um pouco sobre a epidemiologia do envelhecimento no Brasil e no mundo, ok? De maneira em geral, então você vai entender aspectos de quantidade de pessoas que têm esse processo de envelhecimento no Brasil e no mundo. Vamos lá? A população idosa no Brasil, ela tem crescido significativamente desde vários anos atrás até agora. E a tendência sempre é aumentar essa quantidade da população idosa. Por quê? Porque existem vários outros fatores relacionados às questões culturais, tanto no Brasil como no mundo, que influenciam nessa questão importante. Então eu quero que você entenda que no futuro haverá muito mais pessoas idosas do que temos hoje. Ok? E isso é um caráter bastante importante para nós, profissionais da área da saúde e também da área da enfermagem, porque nós teremos mais profissionais idosos, mais pacientes idosos sendo cuidados por nós, profissionais da enfermagem. Então isso se deve a esse processo a vários fatores, dentre eles a queda principalmente do número de nascimentos, então o índice de fecundidade, literalmente, as pessoas literalmente estão tendo menos filhos ou não estão tendo filhos tão rapidamente como era em anos atrás, ok? Em períodos de muitos anos atrás, 40, 50 anos atrás, nós tínhamos aí, obviamente, uma população no Brasil, principalmente, de muito mais jovens do que de adultos e também idosos. E essa literalmente pirâmide, ela foi mudando e hoje nós temos já mais idosos do que adultos e também do que pessoas jovens, ok? E outra justificativa também é o aumento na expectativa de vida. As melhoras nas qualidades de vida, como acesso a bens, alimentação, serviços e outros tipos de processo, e também as ações relacionadas à qualidade de vida, elas proporcionaram o aumento na expectativa de vida, ok? O que era, há muitos anos atrás, uma expectativa de vida de 60 anos, hoje a gente já tem em volta ali de 74 anos de uma expectativa média geral no Brasil. Então é importante a gente ter uma ideia de que a pessoa ela vai viver mais. Então esse viver mais aumenta também o índice de pessoas que, obviamente, são idosas no Brasil. Bem, a atuação da enfermagem ela é importantíssima nesse fator junto à pessoa que antecede ou que acontece no processo de envelhecimento. Por quê? Acontece literalmente em diversos contextos, como, por exemplo, saúde da família. A enfermagem vai estar atuando na saúde da família e também atendendo a população idosa e o processo de envelhecimento nesse ramo da atenção básica. Nós temos também a enfermagem em hospitais, que vai atender os pacientes da população idosa, literalmente porque vão precisar fazer alguma intervenção cirúrgica, precisar fazer alguma intervenção terapêutica, por exemplo, para tratar alguma doença, fazer algum diagnóstico, por exemplo. Então, nesse sentido, nós teremos essa população sendo atendida na atenção básica, na atenção terciária, aqui como os hospitais, por exemplo, nas clínicas para idosos, que é um outro tipo de instituição, no atendimento também domiciliar, que o PSF também, por exemplo, o Programa de Saúde da Família, favorece esse atendimento, até o mesmo médico visitando o idoso em casa, terapêutico também, algumas instituições de longa permanência, por exemplo, que geralmente a gente conhece como casas ou asilo para idosos, nesse sentido também nós teremos um outro tipo de ambiência relacionada a profissionais cuidando de pacientes com evolução da idade, e também temos centros comunitários onde há vários tipos de ações de promoção, vários tipos de ações também relacionadas a lazer, justamente para os idosos. E existem várias outras instituições, como vamos ver nessa disciplina mais à frente, ok? Bem, para a gente compreender então a demografia relacionada ao envelhecimento. O envelhecimento populacional ele é um fenômeno natural, ok? Naturalmente todos envelhecem. Isso fica claro na sua cabeça e nesse sentido também é importante que a gente entenda que esse processo de envelhecimento, por ser natural, vários tipos de sintomatologia que vão aparecer, por exemplo, na pessoa idosa, elas são literalmente por aquele aspecto da idade, do envelhecimento, ok? Para a gente compreender melhor essas questões, a gente vai abordar e aprofundar um pouco mais aqui nessa disciplina. O que significa então que esse processo natural de crescimento ele é mais elevado na população idosa, literalmente em relação aos demais grupos, tá? Então a população idosa, literalmente, ela envelhece e nesse processo natural também pode aparecer alguns tipos de doença, como não aparecer nenhum tipo de doença, ok? É um processo natural, então, de alterações que estão relacionadas ao tempo de vida,
também começa desde o nascer e ele dura por toda a vida. É importante você lembrar disso. Bem, para a gente visualizar de maneira bem ampla, o IBGE fez um levantamento e estabeleceu um processo, literalmente, de envelhecimento da população brasileira por sexo e também nos anos de 2000, 2025 e também 2050. Só para a gente ter uma projeção relacionada a esse processo de envelhecimento. Então nós tínhamos nos anos 2000, por sexo masculino e sexo feminino aqui nessa pirâmide, esse tipo de pirâmide aqui de pessoas por faixa etária no Brasil. Então você vê que literalmente como se fosse um peão ao contrário, ou quase uma pirâmide. Tá claro? Nesse sentido, então, você vê que nos anos 2000 nós tínhamos poucas pessoas com literalmente maior idade, tá? Aqui embaixo é a base dessa pirâmide, então de 0 até 89 anos. A base era de bastante pessoas com pouca idade, literalmente. E você tem aqui de adultos, literalmente, e jovens, uma grande parcela da população, tanto de homens quanto mulheres. E uma pequena parcela de uma população, literalmente, mais idosa. No ano de 2025, já há uma projeção bem maior disso. Vai diminuir essa parcela, literalmente, da população mais jovem, aumentar essa parcela um pouquinho de população adulta e jovem, porém a quantidade de parcela, literalmente, de pessoas idosas vai aumentar. Olha como é agora, olha como era nos anos 2000 e como que é essa projeção para o ano de 2025. E lá no ano de 2050 você já tem uma projeção totalmente diferente. Veja aqui, ó, que não existe mais literalmente uma parede, uma pirâmide como existia antes. Aqui a gente já tem quase literalmente uma coluna, onde a mesma quantidade ou até mesmo menos a quantidade de pessoas que estão nascendo vai ser menor do que a quantidade que está literalmente envelhecendo. Então, nesse sentido, eu quero que você entenda que com o passar dos anos, literalmente, sempre vão existir uma população mais idosa, mais adulta e idosa, do que ter menos crianças, ok? Isso é um fator que está relacionado a aspectos econômicos, está relacionado a aspectos culturais. As pessoas hoje, elas têm uma tendência de ter poucos filhos, diferentemente dos nossos avós, por exemplo, que tinham a tendência de ter 7, 10, 12 filhos. Ok? E esses aspectos econômicos pesam hoje, literalmente, para o cuidado com essas crianças. Bom, a estimativa, então, é que lá em 2050, só para ter uma ideia, no mundo todo, existam em torno de 2 bilhões de pessoas, literalmente, com mais de 60 anos, que é o que a gente tem como característica de idoso hoje no mundo. Tá? 2 bilhões de pessoas, obviamente, é uma expectativa para 2050. No Brasil, só para a gente ter uma ideia, é estimado o número hoje atual de idosos em torno de 17 milhões de pessoas. Nós temos aí uma população de quase 200 milhões de pessoas, então cerca aí de quase 18 milhões são idosos no Brasil, ok? Acima de 60 anos. Esse envelhecimento populacional ele é decorrente principalmente do quê? Da queda de fecundidade, tá? Então as pessoas literalmente pararam de ter filhos, né? Mais de um filho, por exemplo. Então esse processo obviamente demonstra todo esse caráter relacionado a isso. Então a queda de fecundidade e também a queda de mortalidade. As pessoas estão morrendo, literalmente vivendo mais, então não estão morrendo tão cedo como existia antigamente. Então a expectativa de vida aumentando também diminui a taxa de mortalidade relacionada às pessoas adultas e jovens. Bem como também o aumento dessa expectativa de vida, como a gente acabou de abordar. O envelhecimento, então, ele pode ser definido como um processo natural, ok? De diminuição progressiva da reserva funcional dos indivíduos. É importantíssimo que pensamos nesse processo de desenvolvimento das pessoas, ok? A senescência também, que em condições normais não costuma provocar nenhum problema a qualquer pessoa. Então eu quero que você entenda que o envelhecimento natural não quer dizer que vai desenvolver doenças nas pessoas, ok? Agora, vários outros fatores podem influenciar que essa pessoa envelheça, literalmente, com alguma doença, ou desenvolva alguma doença pelos fatores que, literalmente, carregou durante a vida, tá bom? 2 erros devem ser evitados nesse processo, literalmente, relacionado ao envelhecimento. O primeiro é tratar o envelhecimento natural como uma doença. Envelhecer não é doença, ok? Lembre-se disso. Então é um erro quando os profissionais pensam que envelheceu, a pessoa está doente. Isso não acontece. O fato de envelhecer, ele tem literalmente o seu quesito de saúde.
tá bom? Vai ter alguma limitação, mas ele tem o seu quesito sim de saúde. Então, a partir de, por exemplo, realização de exames, tratamentos desnecessários, só pelo fato de ter envelhecido, não há necessidade de sair literalmente fazendo qualquer tipo de exame para diagnosticar alguma coisa. Então, literalmente, o fato de envelhecer não significa estar doente, ok? Então, é importantíssimo isso. E aí, é óbvio que esse processo também é originário de sinais e sintomas que podem ser facilmente explicados pelo processo de envelhecimento. Então, ele pode apresentar, por exemplo, uma letargia em movimentos. Isso, está claro, está relacionado com a idade, o fator de desenvolvimento de envelhecimento. Ok? Ele come menos, é um fator do envelhecimento também. A pele é mais ressecada, é menos desidratada, então é mais desidratada nesse processo também, faz parte do processo de envelhecimento. Então, entenda que esses sinais e sintomas faz parte do processo de desenvolvimento da vida e, obviamente, da senescência ou envelhecimento. Bem, esse é o primeiro erro, né? Entender o envelhecimento como doença. O segundo erro é considerar que todas as alterações que acontecem ou que ocorrem com a pessoa idosa seja decorrência do seu envelhecimento, ok? Que é o outro polo. Então eu quero que você entenda que todas as alterações que aparecerem com a pessoa, sinais, sintomas e tudo mais, eu não posso entender que esses sinais e sintomas faz parte da idade. Tá? Então, dependendo do sinal e sintoma, é claro, tem que ser investigado sempre para diferenciar se é do processo de idade mesmo ou se é uma doença que está se estabelecendo ou desenvolvendo naquele organismo daquela pessoa idosa, ok? Então, esses dois erros são importantes na conduta de maneira em geral de nós profissionais da área da saúde. O objetivo maior, ok? Da atenção à pessoa idosa, atenção à saúde da pessoa idosa, é fazer com que ela tenha, literalmente, uma boa qualidade de vida. O objetivo maior, então, relacionado a todo esse processo da saúde da pessoa idosa, está relacionado com, literalmente, fazer com que ela tenha política e também as ações da enfermagem, é fazer com que a pessoa idosa tenha uma boa qualidade de vida. Então, todos os processos estarão relacionados, até mesmo com as políticas e os programas para a saúde idosa, justamente para proporcionar qualidade de vida e também o seu próprio autocuidado, ok? Bem, nesta aula, então, terminamos a parte 1 desse conceito, item 1, epidemiologia do envelhecimento no Brasil e no mundo. Voltamos na parte 2 para dar complemento a esse item e falarmos também sobre conceitos gerais desse processo de envelhecimento. Obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.